muito boa noite para você que acompanha a nossa programação ao vivo. Agora são 7h09. E rumo à próxima batalha. Como já era de se esperar, teremos segundo turno de uma eleição histórica. Agora, Amazonino e Braga terão que se esforçar para agradar os eleitores amazonenses. Vale qualquer ajuda, não é mesmo? E, é claro, tentar o apoio daqueles que tiveram bons resultados nas urnas, tanto na capital quanto em cidades como Barcelos e Lábrea, onde os favoritos tiveram seus piores desempenhos. A campanha não para e ainda veremos novas articulações e alianças por aí. E veja também. Casas e árvores destruídas e bairros sem energia elétrica. Temporal com ventos de mais de 80 km por hora causam estragos em Manaus. O aumento da arrecadação de impostos em 2 anos da nota fiscal amazonense. Mais de 22 mil prêmios em dinheiro já foram sorteados. E ainda, Lei Maria da Penha completa 11 anos. Mulheres compartilham histórias de luta contra a violência doméstica e mostram como procurar ajuda e acabar com as agressões. Agora, no A Crítica na TV. A primeira eleição suplementar da história do país para a escolha de um novo governador definiu 2 candidatos para a disputa em segundo turno no Amazonas. Agora, Eduardo Braga e Amazonino Mendes têm poucos dias para convencer e conquistar a preferência do eleitor, principalmente daqueles que deixaram de votar. Com uma diferença de cerca de 200 mil votos, Amazonino Mendes vai disputar o segundo turno da eleição suplementar com Eduardo Braga. O candidato do PDT teve 38,77% dos votos válidos e, logo após o resultado da votação, disse estar tranquilo para seguir na disputa. O projeto é de suar, trabalhar, lutar e pedir a Deus muita competência, resignação, paciência, determinação e sabedoria. Com 25,36% dos votos, Eduardo Braga, do PMDB, agradeceu o apoio de eleitores e aliados e prometeu uma campanha mais objetiva neste segundo turno. Vamos buscar o diálogo com todos, mas o que nós vamos buscar, acima de tudo, é o eleitor. O que chamou a atenção neste primeiro turno das eleições suplementares foi o alto índice de abstenções e de votos brancos e nulos. Mais de 800 mil eleitores amazonenses não escolheram nenhum candidato. Ou seja, para Amazonino Mendes e Eduardo Braga, começa agora uma nova corrida para conquistar esse eleitorado. E trabalhar no sentido de encantar as pessoas, envolver as pessoas, passar esperança, passar algo positivo e, acima de tudo, de confiança. Eu acho que o eleitor está muito desconfiante com relação à classe política. A propaganda eleitoral para o segundo turno já começou nesta segunda-feira e vai até a véspera da eleição. A divulgação gratuita no rádio e na televisão começa no próximo dia 12 e segue até o dia 25 deste mês. O segundo turno de votação vai ser no dia 27. Já o governador eleito deve ser diplomado no dia 11 de outubro. Mas isso ainda depende do julgamento dos recursos no Tribunal Superior Eleitoral, que tentam invalidar a eleição. Até lá, Davi Almeida segue no cargo e só volta à presidência da Assembleia Legislativa depois da posse do novo governador. Quanto aos apoios dos outros candidatos derrotados, a terceira colocada, Rebeca Garcia, do PP, já informou que vai se manter neutra e não vai apoiar ninguém no segundo turno. Segundo ela, Amazonino Mendes e Eduardo Braga não representam os ideais do partido. José Ricardo, Luiz Castro, Wilker Barreto e Liliane Araújo ainda vão definir quem vão apoiar ou não no segundo turno. E o Ministério Público Eleitoral no Amazonas conseguiu uma decisão favorável na Justiça Eleitoral para aplicar multa individual de R$ 33 mil aos candidatos Eduardo Braga e Marcelo Ramos, da coligação União pelo Amazonas, por propaganda eleitoral antecipada. O líder evangélico Renê Terranova também foi multado no mesmo valor. A acusação é de que os candidatos fizeram manifestações públicas de divulgação de suas candidaturas em evento religioso coordenado pelo pastor, 3 dias antes do início do período permitido para propaganda eleitoral no primeiro turno.
Na decisão, a Justiça Eleitoral considerou ainda o fato de o evento ter ocorrido logo após a escolha dos nomes dos candidatos em convenção partidária. A coligação deve recorrer da decisão do TRE. De acordo com a assessoria dos candidatos, Eduardo Braga e Marcelo Ramos estiveram no evento na condição de convidados e, em momento algum, discursaram ou falaram em eleição. E ontem, mais de 560 mil pessoas deixaram de votar. Alguns até foram às zonas eleitorais, mas não tinham feito a biometria. Agora, quem não computou o voto precisa justificar a ausência. E para esclarecer algumas dúvidas do que deve ser feito para se regularizar com a Justiça Eleitoral, a gente fala ao vivo com a repórter Flávia Moura. Flávia, boa noite para você. Quem não votou pode votar no segundo turno? E como é que fica o caso desses eleitores sem a biometria? Olá, Amanda. Boa noite para você e para quem nos acompanha ao vivo na Crítica na TV. Então, quem fez a biometria e não votou no primeiro turno, pode sim votar no segundo turno, desde que justifique o voto dentro do prazo de 30 dias. Agora, aquelas pessoas que não fizeram o cadastro de biometria não conseguiram votar no primeiro turno, portanto, não vão também poder votar no segundo turno e tampouco justificar o voto nem no primeiro turno, nem no segundo, por um simples motivo. O título foi cancelado, mas o TRE vai abrir um novo cadastro de biometria justamente para essas pessoas regularizarem a situação a partir do dia 15 de setembro. Por isso, é muito importante ficar atento nessa data, porque o eleitor pode ser preso por conta aí do título cancelado, porque ele não está amparado pelo artigo que fala justamente sobre os eleitores. Agora, a pessoa tem que fazer um novo cadastro, esperar a eleição terminar para fazer um novo cadastro, pagar uma multa, inclusive, de R$ 3,51 para ter um novo título e também uma nova zona. Amanda. Muito obrigada pelas informações, Flávia. Boa noite para você. E algumas áreas de Manaus ainda estão sem energia elétrica por causa da chuva desta madrugada. Ventos de mais de 80 km por hora destruíram casas e árvores. E os meteorologistas classificaram o temporal como incomum para essa época do ano. Agora, o que mais preocupa é que, segundo esses especialistas, não há como saber se teremos outro episódio desses nos próximos dias. Basta ouvir o primeiro trovão para Dona Zenaide temer uma tragédia. Das duas, uma. Ou a casa é inundada pelo igarapé ou soterrada pelos barrancos. Fiquei com medo, né? Porque nós temos medo da casa mesmo balançar, né? Cair, nós ficamos com medo. Então, a gente precisa de uma ajuda, uma pessoa assim, para a gente menos sair daqui, né? Com um lugar mesmo. Ninguém pode fazer nada. Se chover, tem que ficar na casa mesmo. Entregar para Deus. Entregar para Deus é mesmo, ainda mais eu que sou evangélico, eu entrego na mão do Senhor. Digo, meu Deus, tome de conta de nós. Lixo, erosão intensa. Quem mora perto de encostas convive diariamente com o medo das chuvas. E o temporal dessa madrugada deixou muita gente sem dormir. A Defesa Civil registrou 21 ocorrências, a maioria na Zona Norte. Ventos de 86 km por hora derrubaram árvores e destruíram casas. A rede elétrica foi desligada em vários bairros. E a preocupação pode continuar. Isso porque até o fim da semana o clima deve ficar instável, com nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas. A má notícia é que temporais como o da madrugada passada são difíceis de prever. Porém, quando vários dias, que de fato até aconteceu, né, vários dias temperaturas elevadas, né, aqui na região de Manaus, e umidade nós já temos, então esses dois fatores, temperaturas altas e umidade, se a dinâmica da atmosfera favorecer a formação de nuvens, pode ocorrer chuva e por vezes essas chuvas podem ser acompanhadas de rajadas de vento, trovoadas, né, descargas elétricas e até granizo pode ocorrer. Tem que ficar atento mesmo. E olha, sobre a falta de energia elétrica, a Eletrobras Distribuição informou em nota que todos os alimentadores foram normalizados ainda pela tarde e que há ocorrências isoladas nos bairros São José, Colônia Antônio Aleixo, Tarumã, Jorge Teixeira, Cidade Nova, Flores e Jardim Mauá. Equipes estão nas ruas para tentar normalizar o serviço nessas áreas. E a gente faz agora a nossa primeira pausa para o intervalo e a seguir vamos falar da Lei Maria da Penha. A lei completou hoje 11 anos, ajudando mulheres a se libertarem de agressões físicas e mentais. E ainda tem gente ganhando prêmio em dinheiro depois começou a dar CPF na hora da compra.
E o governo também aumentou bastante a arrecadação com a emissão da nota fiscal amazonense. Os detalhes num instante só, agora são 7h19 e a gente volta já já.